Olá, estamos aqui para mais um Fofoca Geopolítica, esse é o número 29. A aula de hoje é muito especial, o papo de hoje é muito especial. Tudo por quê? Porque nós vamos falar de uma coisa que muitos alunos debatem, muitas pessoas são a favor, muitas pessoas são contra, mas muita gente não tem os argumentos para falar sobre. Então hoje aqui, o que a gente quer? A gente quer deixar você pronto para argumentar, conversar, trazer seus argumentos de forma bem estruturada sobre um dos assuntos mais relevantes para a sociedade, que são as ações sociais que o Estado pode fazer. Por exemplo, as políticas afirmativas. Então, quando a gente fala de cotas, quando a gente fala de Bolsa Família, quando a gente fala de auxílios emergenciais, isso claramente é o Estado fazendo um dos seus papéis. Só que a pergunta é, você que é a favor, você que é contra, você é contra ou a favor baseado em quê? Você usa qual argumento para falar que é contra, qual argumento para falar que é a favor? Qual é a base conceitual que você usa para falar que uma coisa está certa ou está errada? Caramba, Hansen, eu tenho que saber isso tudo? Então, você é exigido escrever redações, você comenta em redes sociais, você é chamado para bate-papo. E para isso, o que eu fiz? Eu trouxe aqui uma pessoa que eu não quero nem falar, como professor inacreditável, uma lenda viva, amigo pessoal, então assim, para mim é fácil falar, brilhante, sou profundo admirador e queria trazer ele aqui há muito tempo e preste atenção, o que você vai melhorar nos próximos 40 minutos de argumento, embasamento, você não acredita. Eu quero chamar ele aqui, meu queridíssimo irmão, Rafael Cunha. Rafa, nosso príncipe. Fala, meu querido amigo Hansen, é um prazer enorme estar aqui com você no Fofoca Geopolítica. Estou muito feliz de estar aqui, tá? Você sabe que a gente tem a listinha de pessoas, né, que a gente quer trazer e você, obviamente, estava desde a primeira. E eu estava sinuosamente com dificuldades na agenda, mas a gente resolveu isso. Tudo, quem acredita sempre alcança. Fica a primeira citação aí para você na redação. Tá? Quem acredita sempre alcança. Estamos aqui. E, Rafa, a gente trouxe logo um debate muito interessante e em vários graus polêmico, né? Não, eu acho que as pessoas polemizam muito e eu acho que vale a pena, assim, tudo bem, podemos aceitar a polêmica. Mas você falou, você tem que argumentar, você tem que escrever bem. E eu acho que, antes de tudo, você tem que ter uma consciência cidadã e saber se posicionar no mundo de forma inteligente. Então eu quero lançar aqui já a campanha #não seja um idiota. E para você não ser um idiota, você precisa polemizar de forma construtiva e inteligente. Não é polêmica pela polêmica, porque você corre o risco de polemizar idiotamente, tá? Aliás, esse é um risco que muita gente corre. Essa mensagem aí deveria chegar a muitos corações. Não é sobre qual é a sua opinião, mas sim sobre a forma como você constrói, né? Como você argumenta, como você sabe defender o que você acredita, né? Eu adoro, às vezes eu falo isso para os meus alunos nas aulas, né? Que as pessoas, nas redes sociais principalmente, elas falam assim, é minha opinião, respeite. E eu falo, eu respeito. Tanto que eu tenho tanto respeito que eu vou tratar a sua opinião pelo que ela é. E se a sua opinião for idiota, eu vou respeitosamente tratá-la como ela merece. E eu não estou dizendo... você escolheu fazer isso, né? E aí, aqui a minha campanha, a minha brincadeira é escolha argumentar ou estruturar o raciocínio de forma, como eu disse, construtiva, produtiva, inteligente. E aí sim, a polêmica ela pode fazer com que os dois lados, né, partindo da premissa que existe uma oposição de ideias, os dois lados saiam fortalecidos, engrandecidos desse debate. E não como normalmente acontece, um embate destrutivo e nada produtivo. Fez sentido? Eu sei que está muito abstrato, mas... Não, eu nem acho que está abstrato. Acho que faz muito sentido quando a gente consegue conversar e os dois lados aprendem. Você aprende muito ouvindo alguém que pensa diferente de você. Te faz refletir sobre o que você acredita. Então, nessa pegada, Rafa, antes da gente começar a falar se o que o governo faz é justo, se o que o governo faz é certo, nós temos... Você falou de uma consciência cidadã, a gente tem ali pilares básicos, né, do convívio num país democrático. Isso. E muitas pessoas usam isso de forma equivocada, né? Igualdade e equidade. As pessoas decidem o que é justo e o que não é justo, sem partir de um conceito de justiça. Eu sei que você tem esses conceitos de forma muito claras, eu sei que você muda a vida das pessoas quando elas entendem claramente. Vamos começar pelos pilares, o que você acha? Tipo, acho ótimo. Base para começar a falar. Até porque o termo democracia foi extremamente banalizado nos últimos tempos, né? Dois lados que se opõem com medidas totalmente antagônicas, se dizendo em prol da democracia, em favor da democracia, ou lutando por um país ou uma sociedade mais democrática. Como ideia é legal, mas se você não souber o que você está falando, você corre risco de quebrar muitos ovos aí, nesse omelete da democracia. E quebrar conceitos muito básicos, né? Básicos, que deveriam ser
conhecidos e reconhecidos por todo cidadão. Então, Vamos a eles? Ailton, as pessoas devem estar efervescentes, o que é maravilhoso. E agora vem aquele momento em que a gente vai trazer de forma super direta conceitos super importantes, hein? Gente, vamos lá. Rafa, nesses pilares, assim, a gente trata o quê? 4 principais? É o Isso. jeito que você constrói, né? Pensa numa mesa, 4 pernas, 4 pilares fundamentais. Eu falo isso muitas vezes em aula, né? Você fala, o Brasil é uma democracia, estamos lutando para ser uma democracia. Tá, mas o que é ser democrático? Claro que tem aquelas definições, né? Democracia é o governo... demo relativo a povo, cracia, governo, governo do povo. Aí tem a frase do ex-presidente norte-americano, né? A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas e isso tudo tem valor. Pessoal, isso é argumento de autoridade, tá? Depois você pode usar isso em alguns contextos. Mas você precisa entender o que é considerado povo e em que medida você faz algo pelo povo e para o povo. E isso se baseia nos 4 pilares que são... Eu não sei, o Ailton anota as coisas? O Ailton faz tudo, Rafa. O Ailton faz tudo. O que Então, você... Quais são os pilares? Um regime, um governo, uma sociedade que se pretende democrática é uma sociedade que luta por liberdade, igualdade, equidade, justiça. Vou repetir. Liberdade, igualdade, equidade, justiça. São esses os principais pilares. Claro que a gente pode aprofundar, tá? Mas de uma forma... até simplista, posso definir? Claro. Tá? A liberdade, muitas vezes as pessoas associam a tipos de liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade religiosa. Claro que isso tudo, né, faz parte do conceito de liberdade. Só que você tem que tomar cuidado porque a ideia de liberdade não é ilimitada. Muito pelo contrário. Uma sociedade que se pretende democrática, ela deve sim lutar pela liberdade, lembrando uma regrinha de ouro que provavelmente sua mãe ou sua avó disse em algum momento da sua vida, que é a liberdade de um termina quando começa a do outro, né? E embora ainda esteja um pouco abstrato, eu sempre brinco assim, poxa, você tem liberdade de ir e vir, mas você pode entrar na casa do Hansen no dia em que você bem entender? Aí você fala, não posso. Claro que não, porque existe um respeito também, de forma bem simplista, à propriedade privada. Da mesma forma que tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é irrestrita. Senão você poderia se posicionar de forma racista, e você sabe que o racismo é crime. Você poderia se posicionar de forma homofóbica, e a homofobia é criminalizado ou criminalizável. Você pode se posicionar em prol do nazismo, #não seja monarque, e você e você não seria responsabilizado. Não, mas você pode ser responsabilizado sim. Então a liberdade de expressão também é limitada e nem por isso o país se torna menos democrático, né? A liberdade de imprensa existe e a imprensa também tem limitações, tanto que a gente fala de ética jornalística. Então, lutar pela liberdade é fundamental, desde que sejamos responsáveis na construção dessa liberdade, sabendo que ela não é ilimitada, ela tem como se fossem tem uma metáfora boa, mas, enfim, como se fosse o parapeito da ponte, né? Ela te impede de cair e, ao mesmo tempo, te dá um caminho para seguir, tá? Que é o caminho de convívio em sociedade, né, Rafa? Tipo, você buscando tem o direito, bem-estar comum. Você tem o direito de falar o que você quiser. Você só não pode achar que você não vai ser responsabilizado pelo fato de você ter o direito de falar. Isso. Você pode falar. Você pega e fala o que você quiser. Só que se você escolheu ter uma atitude criminosa com a sua fala, você vai ser responsabilizado por isso. Eu posso pegar e incitar, sendo bastante romântico, eu posso incitar o ódio ou incitar o amor. É minha escolha, eu sou livre para escolher o que incitar. E o Estado pode restringir o seu direito à liberdade, né? Tanto que existe a pena de prisão, né? Exato. Se você cometeu algo criminal, você entra no campo. E aí, já que você puxou a questão do criminal... Eu falei da liberdade, né? Ainda falta igualdade, equidade e justiça. Então, mas é isso que eu ia falar. Já que você entrou no campo do criminal... E aí a gente pode discutir se isso é justo ou não. Muitas pessoas usam essa palavra, né, Rafa? Justiça. Isso não é justo. Uhum. Isso não é justiça. Onde está a justiça? Essa frase é comum, né? Onde está a justiça nisso?
E eu tenho algumas dúvidas se é tão claro para todo mundo o que seria um conceito de justiça, porque assim... Sim, Rafa, o que você está falando é justo? sendo bastante sincero, o conceito de justiça é provavelmente mais complexo, né? Porque, afinal de contas, aquilo que lhe parece justo talvez não traga a sensação de justiça para todos. É por isso que nós temos leis. Normalmente a gente associa justiça ao poder judiciário, às leis que estão aí, que são aplicadas pelo judiciário, elaboradas pelo legislativo, tudo naquilo. Mas quando a gente fala em justiça num processo democrático, ampliando um pouquinho, o que seria justiça social. Um país, um regime, uma sociedade que se pretende justa é aquela que vai buscar o bem comum e o bem comum para todos, independentemente da condição social, né? E aí um exemplo bem básico é o Bolsa Família já entrando na temática das políticas afirmativas, das ações afirmativas, o Bolsa Família é para todos. Aí você diz, todos que precisam. Então, olha aí, justiça social é fazer com que todas as pessoas tenham condições mínimas, básicas de sobrevivência. A alimentação é uma delas. O Bolsa Família, uma pessoa que ganha, uma família que ganha R$150 por mês, por cabeça, né, por indivíduo, ela está abaixo, eu não sei quais são os valores das linhas de pobreza, de miséria, mas ela está abaixo das condições dignas de sobrevivência, e o Estado vai dar entregar para ela um valor para que ela possa ter a subsistência. Se o Hansen chegar e falar, eu também quero Bolsa Família, ele não vai ter o direito. E você vai falar, mas isso não é justo, se aquela família tem, eu também deveria ter. Não, Hansen, não, para de falar idiotice. Eu Claro. O Ailton. Você não precisa, não é justo que você tenha isso, porque você consegue pelos seus próprios meios. Tem algumas pessoas que estão em condições muito pouco dignas de sobrevivência, e elas precisam, sim, de um auxílio, né, de uma assistência. E o governo pode fazer isso. Isso é justo do ponto de vista social, embora não seja igualitário para todos. E aqui é um gancho para a gente falar de igualdade. Exato. Que aí entra... E aí a justiça, ela precisa ser cega, né, Rafa? Para que ela seja igual para todos. Isso, exatamente. Tantas camadas nessas frases, não é? Nossa. Tipo... As frases, elas funcionam, mas elas têm uma carga de simplismo. E as pessoas precisam se aprofundar para entender a beleza do simplismo dessas frases. Sim. Eu já gostaria que você emendasse na igualdade. É. Até porque você falou, mas não deveria ser igual para todos? Isso, foi o gancho, porque todos são iguais perante a lei. É o que está escrito lá. E o que isso significa na prática? Quantos votos para presidente você tem em cada eleição presidencial? Um no primeiro turno, um no segundo turno. E eu? Sim. Um. E o Jorge Paulo Lemann, o dito homem mais rico do Brasil, quantos votos ele tem? Um. Mas se ele usar 2 bilhões de dólares para votar mais, ele, na pessoa física, pode? Não. Não vamos discutir aqui se ele poderia criar mecanismos para influenciar. Eu estou falando assim, quantos votos o maior bilionário do Brasil tem? E eu? E o Hansen? E o cara que está preso, cumprindo pena privativa de liberdade pelos próximos 12 anos, ele tem direito ao voto? Tem direito ao voto. Quantos votos? Isso é ser igual perante a lei. Agora, quando você vai falar, tá, mas esse exemplo funciona no caso do voto e no caso do Bolsa Família. Igualdade e justiça social só são obtidos por meio também de equidade. Lembra do pilar da equidade? E o que é equidade? Dar a cada um o que é devido. Vou repetir. Dar a cada um o que é devido. Cada um de nós, pela escolha, pelo regime de governo que nós buscamos, cada um de nós tem direito a 1 voto para a presidência, 1 voto para deputado federal, 1 voto para senador, ou 2 votos para senador, dependendo das eleições. Isso independe da sua condição social, independe da sua etnia, cor de pele, noções religiosas e afins. Todo mundo tem direito a 1 voto. Agora, isso é o que é devido a cada um. Quando você vai para a questão da alimentação, se eu trabalho, se eu tenho minha própria condição de subsistência, o Estado não me deve nada. Eu vou me alimentar a partir da força do meu trabalho, do meu salário e afins. O Hansen também. O Jorge Paulo Lemann também. Agora, aquela pessoa que não tem condições mínimas, dá a cada um o que é devido. O Estado vai dar algo e aquela pessoa vai obter para ela conseguir atingir o nível mínimo. Por isso que o Bolsa Família, por exemplo, é um projeto extremamente bem-sucedido do ponto de vista de
Recorte mesmo, né? Não, ele tem um efeito social fundamental num país com extremas desigualdades e que se pretende democrático, como é o nosso país, o Brasil. Fez sentido? Fez muito sentido, porque assim, e eu acho que a equidade, ela é muito mal entendida, às vezes confundida com essa questão da igualdade, ou seja, tudo exatamente igual para todo mundo. Até porque todos são iguais perante as leis, é provavelmente o artigo mais conhecido da Constituição e para muitas pessoas o único. Que as pessoas citam. Exato. Muita gente guarda só esse. As e cotas fala. são assim, né? Ué, se todos são iguais perante a lei, por que eu vou disputar vagas na ampla concorrência e aquele mané ali, que nem pagou pela escola, porque afinal de contas ele foi da escola pública, vai ter vagas reservadas para ele? Percebem os dois níveis de falha nessa argumentação? Sim, não, e aí a equidade, quando ela busca literalmente fazer o que é devido para se gerar uma condição de igualdade, Perfeito. para que um dia a própria equidade não seja necessária, ela joga a gente em outro patamar de discussão, né? Um exemplo muito bobo, assim. Existe uma cidade que não tem escola pública, só que o Estado tem o dever de dar educação às crianças. Então, o Estado vai lá e ele fornece um transporte exclusivo para aquela cidade para todo dia levar as crianças para uma escola. Adivinha o que o Estado está fazendo? Ele está buscando equidade para que todas as crianças possam estudar igualmente. Democraticamente, Exato. ele está estabelecendo os meios para se atingir um fim. Mas o Estado não E o deveria fim? pegar e dar ônibus para todo mundo e levar para a escola. Exato. Porque muitas pessoas já têm a escola perto de casa e o Estado não precisa ser aquele que vai fornecer um ônibus, pagar para fazer isso. E você dá a cada um que é devido para atingir a igualdade. Ponto. Isso aí é básico. Só que as pessoas não entendem. As pessoas vão... É minha opinião, respeite, todos somos iguais perante a lei. Por que aquele cara vai de ônibus para a escola e eu tenho que... Eu mesmo pegar a minha bicicleta e afins? Porque você consegue, porque você pode. Porque nessa condição, não sei se está claro, você está numa posição privilegiada em relação àquele outro. Não estou falando em relação a toda a sociedade. Eu estou dizendo buscar ao máximo a igualdade. E igualdade não é o máximo, tá? A igualdade é o mínimo necessário. Nossa, isso é muito importante, porque às vezes quando a gente fala de igualdade, as pessoas acham que é dar exatamente tudo na mesma condição para que todos vivam igualmente e que todos tenham exatamente as mesmas coisas. E adorei a sua frase. Não, a gente não está falando do máximo. É o mínimo A necessário. gente está falando do mínimo. Se o governo dá R$150 para uma pessoa viver, se você não entende bem esse conceito, você poderia falar, peraí, todos são iguais perante a lei. Se aquele cara ganhou R$150 do governo, eu também quero R$150. Afinal de contas, eu quero comer a costela do Outback, a batata do Outback, a cebola do Outback. O Outback não está me patrocinando, tá? Nem sei se tem Outback no Brasil inteiro, mas... Mandar um beijo aí pro Outback. E tá cara a batata do Outback. Então, R$150 vão, garantir o meu jantar uma vezinha por mês. Não, idiota. Lembra? Hashtag não seja idiota. Não, você já tem condições de comer. Mas o Outback está caro. Sim, mas a gente não está falando do Outback, a gente está falando do mínimo necessário. E R$150 para pessoas que não têm nada ou praticamente nada, são transformadores no sentido de conseguir os nutrientes, veja que eu não estou falando de sabor, de nutrientes essenciais para você se manter vivo. Qualquer pessoa que for contra isso, é aí que eu falo, você não é contra ou a favor desse tipo de política. Não dá. Qualquer pessoa que for contra isso não está entendendo a essência do que é. Quer dizer, nem sei falar, mas me parece uma postura extremamente desumana sob vários aspectos. Nossa, eu acho que só esses 4 pilares mudariam o patamar de quase qualquer assunto de sociedade que a gente puxasse aqui. Posso falar de uma polêmica? Claro. Já viu as pessoas falando sobre... Vou dar um exemplo que eu uso em sala. Lembra aquelas camisas que o cara andava na rua 100% negro? Sim. Né? Ou Black Lives Matter poderia ser uma associação, né? E eu já vi pessoas, hoje em dia até menos, eu acho que as redes sociais têm muitos contras, mas também tem alguns prós, né? Acho que hoje as pessoas têm um pouco mais de noção, mas ainda tem muito espaço para muita loucura. O cara saía com uma camisa 100% negro e alguém sempre falava assim, olha só que absurdo, se eu saísse com uma camisa 100% branco, iam dizer que eu estava sendo racista. Claro. Aí você fala, não, todos são iguais perante a lei. Se ele pode sair com essa blusa, eu também deveria poder. Não. Aí que eu tenho vontade de falar não, vírgula.
idiota. Aí ele falou, não, mas não é possível. Eu falei, não, gente, calma, cuidado. Tem que tomar muito cuidado com essas afirmações. Aí a gente entra num outro conceito que também tem a ver com tudo que a gente falou, que é o de minoria. Exato. Né? E hoje em dia até ampliar esse conceito, porque as pessoas confundiam muito. Minoria como sendo o contrário de maioria. E aí era um conceito matemático. Se eu tenho 50 de um lado e 20 do outro, um é maioria e o outro é minoria. Não, não, não. Minoria é um conceito antropológico. Eu nem sei, Hans, eu não sei como você define isso na geografia política humana, mas minoria é um conceito antropológico em que nós falamos de grupos que são historicamente, culturalmente, inferiorizados, hierarquicamente depreciados, tá? E eles podem ser um quantitativo enorme. Por exemplo, quando a gente está falando de pessoas pretas, né, você está falando de uma maioria do ponto de vista matemático, mas, sem dúvida alguma, uma minoria do ponto de vista antropológico, ou seja, um grupo minorizado. E aí o que acontece? Quando você coloca uma camisa 100% negro, por que essa blusa tá ok? Porque, afinal de contas, você está falando de um grupo, historicamente, culturalmente, que foi inferiorizado, e ele está tentando, de alguma forma, se autoafirmar por um slogan e por uma série de medidas que estão acontecendo. Se você quer botar uma blusa, todos são iguais perante a lei, então vou botar a camisa 100% branco, você não está se autoafirmando. O nome disso não é autoafirmação. O nome disso, se você está num grupo não minorizado, o nome disso é covardia. Você está tentando pressionar mais alguém. Né? Eu vou dar um outro exemplo que me veio agora. Existe a passeata do orgulho LGBTQIAP+. Passeata do orgulho gay, como normalmente falo. Volta e meia alguém fala, por que não tem a passeata do orgulho hétero? Não! Porque o grupo LGBTQIAP+, é um grupo minorizado. Não vou entrar aqui em grandes discussões, é um grupo minorizado. E se é um grupo minorizado, a passeata do orgulho gay existe pelo menos para um processo de reconhecimento, identificação e autoafirmação. O grupo hétero não precisa desse tipo de autoafirmação. Mais uma vez, fazer isso não é igualdade. Fazer isso é covardia. Nós precisamos saber sobre o que estamos falando. Fez sentido? Não, fez todo sentido. E quando você fala das minorias, aí você fala assim, como é que a geografia vai trazer isso, né? A gente busca essa base antropológica e eu acho muito importante o que você falou, porque as pessoas acham que é o contrário de maioria. Acham uma discussão meio estúpida. Acham que... E nós temos vários casos de minorias matemáticas que eram, obviamente, muito maiorizadas pelo sistema. Então, quando a gente pensa que na África do Sul, a população branca que implantou o apartheid em 48, ela era 13% da população. 87% de negros e 3% de brancos. Bizarro. Eram os afrikaners. Tinha os africanos. Eu lembro disso. Uma origem bastante holandesa. Holandesa, isso. E com parcial inglesa também, mas assim, apesar de oficialmente ser inglesa, né, era muito mais uma ocupação holandesa na África do Sul. E as pessoas realmente não entendem isso. Falam assim, calma aí. Eles eram 13%. Como é que você pode chamar o restante da população, que é quase 90%, de minoria? Não é matemática, eu não estou falando de número. Por isso que agora até melhoraram, virou grupo minorizado. Porque aí fica muito claro. Porque a gente puxa essa base da antropologia de você foi, de alguma forma, hierarquizado, inferiorizado, excluído... Depreciado, excluído, marginalizado. Marginalizado, lateralizado, tem várias formas de usar. E aí você pergunta assim, na geografia, o que você traz? A gente busca, obviamente, esse lado antropológico, a gente não fala que é matemático, e a gente fala que isso se reflete num sistema que controla o espaço. Então, quando a gente traz para a geografia, a gente fala que isso não só é algo que existe, mas que é refletido na forma como o espaço e a sociedade convivem. Então, não é só uma questão de, ele foi historicamente lateralizado, mas a gente resolveu e isso não é mais um problema. O problema continua. O problema, ele se manifestou na estrutura que foi construída em cima dele. E a distribuição do espaço, os bantustões na África, é isso? Exatamente. Não sei, se eu estiver falando besteira, fala, não, é que eu lembro. Zero besteira. Os bantustões eram esses grandes grupos, né, de territórios que eram bairros, enormes bairros, que eles começavam a transformar em cidades para que eles tivessem um regime político independente, sob esse discurso da independência. Você tem o seu direito, mas para, na verdade, tirar a população negra do convívio político dos grandes centros da África do Sul. Que é um processo de exclusão, né? Pela geografia. Que no Brasil
teve um importante movimento no começo dos anos 90, né? Que era isso que você está falando de trazer a questão do orgulho. O samba e o pagode são grandes precursores disso. Outros grupos também, o reggae também isso é muito forte, o rap. Mas vamos pensar em pagode, né? Quando a gente pensa em pagode, e nos anos 90 você tinha 80, 90, né? Você tinha o Raça Negra, você tinha o Só Preto Sem Preconceito, você tinha o Negritude Júnior, sabe? Autoafirmação, pode perceber, né? 100% negro. E quando Raça Negra. Raça Você Negra. falou Raça Negra? Raça Negra. Falou. Né? E aí quando você pensa, por exemplo, que o Soweto, né? O primeiro grupo do Belo, Sim. era o nome do maior bantustão da África do Sul, né? Soweto era o nome do maior dos bantustões sul-africanos. Então, existia essa tentativa de reafirmar, porque você está, na verdade, colocando uma grande bandeira em cima de algo que precisa ser visto, né? Que fala, cara, olha só, isso aqui está acontecendo. Né? E daí você exclamar faz tanto sentido, você chamar a atenção faz tanto sentido. E explicitar é o primeiro passo para o que se busca, que é conscientizar. Né? O que essas pessoas, esses movimentos de alguma forma estão fazendo é trazendo à tona, levantando a bola, botando os holofotes para a esfera da discussão, e é o primeiro passo para você conseguir algum nível de conscientização. Exato, é você abrir para discussão. Que isso, Ailton, como é que as pessoas estão, Ailton? Com certeza muito bem, né? Olha só, e você que está sentindo algum tipo, nossa, Hansen, que intenso, quanta coisa, sabe o que você faz para melhorar? Curte o vídeo. Rapaz, é inacreditável como isso alivia a tensão, você sabia? Não, Ailton, larga ali uma curtida. Que isso? Né? Hansen, eu estou ouvindo no Spotify. Então você dá 5 estrelas. Hansen, eu quero dar 4. Então não precisa se incomodar. Para quê? Tanta coisa para fazer no dia a dia. Tanta coisa, o dia torando aí. Não precisa. Quero dar 5 estrelas. Aí é muito bem-vindo, tá bom? Não deixe de deixar o comentário, isso aqui tá muito bom. Rafa, esse conceito de minoria já foi, assim, muito importante. Eu acho que isso cabe para... Você sabe muito bem. Quantos possíveis temas de redação ou debates da sociedade, tudo isso que a gente falou aqui cabe? Perfeito. E já caíram vários temas, né, nesse sentido. Que poderia usar esse conceito, persistência, né? Da violência contra a mulher. Se existem discussões sobre a valorização, o empoderamento da mulher, a questão do feminismo no Brasil e no mundo, é porque, sob vários aspectos, as mulheres são, né, uma minoria, um grupo minorizado, independentemente dos quantitativos. E já apareceu o tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Da mesma forma que apareceu a questão na religião, né, sobre intolerância religiosa. Se nós somos um país de maioria católica, um gigantesco número de evangélicos, por exemplo, religiões de matriz africana, acabam sofrendo muitos preconceitos e processos de exclusão. Isso também, sem dúvida alguma, é uma minoria, numa perspectiva religiosa, que pode, deve, merece ser, de alguma forma, ajudada. E lembrei do tema do ano passado, que a questão do invisibilidade do serviço de cuidado da mulher no Brasil. Né? Ou seja, estamos falando de um grupo social que tem um papel extremamente importante, né? Principalmente cuidando de idosos, cuidando de crianças, e que acaba sendo, pela pouca notoriedade ou representatividade, acaba sendo invisibilizado. Isso também é uma minoria, também é um grupo minorizado. E, sem dúvida alguma, o Enem a banca do Enem se preocupou com isso, né, e trouxe aí para uma perspectiva de argumentação e propostas de intervenção. Nossa, e você falando isso, e vários dos conceitos que a gente trabalhou aqui já começaram a pipocar, né? Com certeza. Não, o objetivo é esse, são várias referências. Liberdade, equidade, tudo. Justiça, autoafirmação, a necessidade de políticas afirmativas, tudo isso de alguma forma associado. E ainda nesse universo, o que as pessoas mais fazem na proposta de intervenção é falar que o Estado deveria... Isso é o que mais aparece, né? A pessoa nem sabe o que vai falar, mas já coloca o Estado. Quem deveria fazer isso? O Estado deveria, através de leis... Ou a mídia com campanhas conscientizadoras. Né? Quem nunca falou sobre conscientização? Exato. E acaba que o Estado aparece muito, né, Rafa? Como quando os alunos vão propor algo para intervir. E aí, baseado nisso, nessas minorias, nos exemplos, em tudo que a gente está falando de sociedade, acho que no universo, principalmente de quem acompanha o Fofoca, uma das maiores discussões são as de cotas em universidades, né?
Perfeito. Que é uma ação afirmativa, né? É E exatamente você isso. falou agora, me lembrou disso. Tipo, é uma ação afirmativa que a gente poderia transformar num tema de redação em que ela seria tranquilamente uma E esse é um dos temas mais resposta. polêmicos, né? Porque esse dói em muita gente. Eu acho que ninguém discute que a pessoa não tem o que comer, então vamos dar condições para que ela possa se alimentar. Acho que todo mundo fica ok, né? Poderíamos discutir alguns tópicos. Agora, quando você vai para vaga na universidade pública, que é o melhor. Existem cotas em concursos públicos, existem vários níveis de cotas, mas eu acho que a que mais chamou a atenção, ou pelo menos foi mais alvo de polêmica nos últimos 25 anos, eu lembro que as primeiras cotas foram na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2001, se eu não me engano. Foi, ela decidiu 2001 e implantou 2002, não foi? Ah, foi isso? Foi. Então tem aí 22, 23 anos de cotas existindo. E as pessoas... Essa dói para muitas... Eu não gosto de ficar usando o termo elites versus não elites, eu acho que essa dicotomia não ajuda, mas muitas pessoas oriundas das escolas particulares, né, que têm acesso a uma educação de qualidade, conseguiram pagar por ela e acabam tendo menos vagas disponíveis entre as diversas vagas da universidade pública. E muita gente fala, não é igualitário, né? Voltando para os pilares. Se todos são iguais perante a lei, por que ele tem vagas separadas? Dar a cada um o que é devido. Mas, gente, a universidade pública, é para todo mundo. É para ele, mas é para mim também. Justiça. O vestibular é meritocrático. Vamos ser justos. Quem tirar a maior nota, entra. Já ouviu esse tipo de argumento? Já. Pessoal, pelo amor de Deus, eu não tô acreditando nisso. Eu estou só reproduzindo as falas de muitas pessoas. Né? E por que as cotas existem? Justamente porque para garantir o acesso à justiça social, que é o acesso de todas as camadas da sociedade à universidade pública, gratuita e de qualidade, dando a cada um o que é devido, a única forma de fazer isso de modo igualitário, a buscar a igualdade, é fazendo com que houvesse grupos de vagas para determinadas classes de estudantes. E aí vem as várias classes, né? Tem a ampla concorrência, que é para todo mundo, tem os oriundos da escola pública, das pessoas sem renda, tem questões étnicas envolvidas, tem questões, eu falei da escola pública já, né? PCDs, e aí vem todas as distribuições que existem com razão, porque, afinal de contas, nós somos um país que definimos na nossa Constituição ser democrático. E ser democrático não é ser igual, é buscar a igualdade, buscar a equidade, buscar a justiça. Não ter cotas seria um contrassenso, um paradoxo num país que se pretende democrático. Eu não estou dizendo que essa é a minha opinião, tá? Eu estou comunicando isso a vocês. É importante que as pessoas saibam. É uma informação, fato. E o que você falou assim, é muito evidente. Por exemplo, depois da UERJ, a segunda faculdade no Brasil que colocou, né, pública, foi a UNB. A UERJ foi a primeira mesmo, UERJ né? foi a primeira. Eu não tinha certeza, mas óbvio, somos do Rio, era a que mais estava Pra gente em foi voga, muito latente, com até porque isso só existia pra gente, né, na época. O Brasil não tinha isso. O Rio de Janeiro trouxe isso. E houve muitos ajustes depois, porque a forma como as cotas foram feitas no início trazia uma série de distorções. E foi depois sofisticado e ficou muito melhor. Não, e a última mudança tem poucos meses, assim. Ela é uma política viva, ela é uma política que se modifica. Como a sociedade se modifica. Como a própria sociedade se modifica. E a UNB, Rafa, quando ela trouxe a cota, os alunos que, obviamente, passaram a fazer parte de todas essas cotas que você falou, eles eram mais ou menos 7% da faculdade. Na UNB? Na UNB. E E depois foram para quase 47. Foi 46 alguma coisa. Depois das políticas, óbvio, depois de anos, né? Porque vai ajustando. Porque vai ajustando. E aí, você trouxe um ponto que passou rápido, mas que eu acho, caraca, fundamental e que me choca um pouco e às vezes me faz até pensar que algumas pessoas querem a discussão, querem o debate, querem às vezes até se dar bem em cima de polêmicas e de rivalidade. Quando você falou assim, cara, eu não gosto dessa dicotomia de achar que a sociedade é sempre um contra o outro, que a gente está aqui, sabe, tipo, brigando pela sobrevivência numa guerra de grupos. Uhum. E eu concordo muito com isso, e às vezes eu fico chocado como tem uma discussão enorme e eu fico olhando e falo assim, cara, não é possível que ninguém vá falar isso que eu vou falar agora, assim, né? Quando a gente fala de educação, ela não deveria ser tão básica quanto a gente fala. Sabe? Tipo, tem gente ainda sem escola. Cara, a gente não deveria dormir até todo mundo ter escola.
Não ter educação é quase não ter o que comer. Isso, é essencial, é básico, né? É o mínimo necessário, não é o máximo possível. Exato, mas é o mínimo assim, tipo, caraca, é mínimo forte, Rafa. É. Por quê? Porque o máximo é como o mundo funciona e como o Brasil vem apanhando. Desde os anos 70, a gente informou que o caminho de crescimento econômico é através de mão de obra qualificada. E os países mais desenvolvidos trouxeram isso. E que o grande centro deixa de ser a indústria, tanto que eles mandam para vários países, e passam a ser os tecnopolos, que são centros de produção intelectuais associados a universidades de alto valor. Rafa, isso tem 50 anos que foi avisado. E a gente continua errando ou a passos de tartaruga nesse processo. E o mundo falou, gente, a indústria hoje ela é um reflexo direto da sua capacidade intelectual nos centros produtores de mão de obra intelectual. Ou seja, universidades. E aí, quando as pessoas falam das cotas, e aí entra nessa briga que você falou, mas aí eu vou ter menos vagas. Eu fico chocado como eu não vejo ninguém brigando. Falo assim, beleza, então como é que a gente vai discutir para ter mais vagas? Isso... O que nós queremos não são menos pessoas entrando na faculdade. A gente quer mais pessoas e que tenham o dobro de vagas. Se você acha que metade das vagas foram retiradas do seu grupo, então vamos lutar para ter o dobro das vagas para esse grupo. E para o outro também, né? Para todos os grupos. E para todos. É isso. Antes eram 100 vagas, agora são só 50. Isso é ruim? Lógico, a gente não vai fingir que é ruim. Antes você concorria, eu estou pensando, eu estou concorrendo a 100 vagas. Eu tenho mais chance do que quando eu concorro a 50. Isso me parece meio óbvio, isso é matemático. Mas a minha briga não é para que os outros 50 não tenham ou que eu só volte para o meu privilégio básico. É falar, beleza, como é que a gente faz para eu voltar a concorrer a 100 vagas e por que não mais? Perfeito. E por que não mais, né? Tipo, vamos pressionar para esse lado, né? Tipo, e isso não é uma proposta inovadora, né? É uma proposta, pelo que você falou aí, de 50 anos, desde a década de 70. E a gente está vendo um reflexo no mundo, né? Gente, abre um Google, escreve Xangai, escreve Abu Dhabi, escreve Singapura. São tecnopolos e... Singapura, que é mínima, todos os semicondutores, não sei se todos, mas uma quantidade enorme de semicondutores. Cara, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura. Não, é Taiwan, falei besteira, né? Não, do semicondutor Taiwan, mas assim... Por isso que a China tá... Não, isso vale um episódio forte. Então, mas eu não vou poder estar nesse episódio, só sei pelo que eu leio nos jornais, eu não tenho aprofundamento. Não, e essa semana estourou outra polêmica, Taiwan, mais países cortaram relação... Com Taiwan. Com Taiwan? Por causa da China? Por causa da China. E aí é que tá. E a própria China, com todos os seus poréns, de forma pragmática, Rafa, percebeu lá nos anos 70 que ou ela investia em educação, ela ia ficar para trás. E olha que fez do jeito dela, né? Isso a revolução cultural. E olha que dentro desse nosso assunto de hoje, a China tomaria várias bombas aí de nota. Com certeza. Vários pilares que a gente falou. E até ela reconheceu de forma pragmática que a educação, Não, cara, isso é outra discussão. Isso não é conversável. Arroz, feijão e educação estão todos no mesmo bolo, né? Cara, isso Quer aqui dizer, tem não que da crescer. China, eu acho que arroz e feijão não deve ser o principal. Não deve ser o arroz feijão. Arroz e feijão, mas deu pra não. entender. Então, e aí, isso me deixa até um pouco triste, Rafa, nas discussões de cota, porque eu vejo poucas pessoas olhando de forma pragmática assim. Por que não mais e por que a gente está brigando pelas mesmas coisas? Mas você sabe qual é o principal argumento? Não, perfeito. E sabe qual é o principal argumento das pessoas? As cotas não deveriam existir, não porque temos mais vagas, mas é o que elas dizem. O certo é investir na educação de base. Porque se investíssemos na educação de base, ninguém precisaria de cotas. Uau! Essa frase é linda, ela faz total sentido e ela é quase o mesmo nível da criança, que você chega para a criança. Criança, tem gente com fome, o que a gente faz? Ué, tio, dá comida. É óbvio que precisa investir na educação de base. E é óbvio que se a educação de base tivesse qualidade, as cotas não seriam necessárias. O que eu espero é que você entenda que quando a gente fala aí de... Eu não sei se as pessoas têm essa noção. 85% dos alunos em idade escolar, 85% deles estão na rede pública de ensino. 15% estão nas escolas particulares. É quem vive nas escolas particulares, com toda naturalidade, está numa bolha e que acredita que a maioria está nas escolas particulares, ou metade está nas escolas... Não, é 85-15, mais ou menos essa proporção. Imagina um país
dimensões continentais, população, 220 milhões de indivíduos, não sei agora os números da idade escolar, não sei se você sabe, Hansen. Imagina você fazer um processo de adequação, de melhoria, e não é só do ensino propriamente dito. A escola tem uma função social. Muitas crianças de famílias menos abastadas vão lá para se alimentar. Você tem, não é só matemática, física, história, geografia, né? As matérias, o lado técnico, as disciplinas técnicas, tem toda uma parte de formação socioemocional, as chamadas soft skills, né? E afins. Cara, fazer isso funcionar é um processo geracional, né? Demora gerações e gerações. Betinho um dia falou, quem tem fome tem pressa. Eu digo, tentando parafrasear um pouco o Betinho, quem não tem educação de qualidade também tem pressa. E as cotas podem ajudar nesse processo. Porque imagina olhar para alguém que está entrando no ensino médio agora, falar, não, a nossa grande reforma vai ser no ensino básico a partir do ano que vem. Então eu vou pegar as pessoas, 20, 30 anos de uma população e vou falar, olha, vocês não vão ter nada, mas daqui a pouco vai se resolver. Mas fica tranquilo, vai ter Bolsa Família para você, meu filho, R$ 150 por mês, né? Vai ser isso. Não pode. Quando, na verdade, a gente percebe as várias coisas que deveriam existir em paralelo, né? É óbvio que a educação de base tem que melhorar e tem que ser o melhor possível, mas só que ela não resolve o problema de hoje. Essa é a frase da criança. O que você tem que fazer para as pessoas que têm fome? Dar comida, tio. Sim, mas não é essa a questão. É como fazer, em que contexto fazer, quais são as políticas que vão ser seguidas. E lembrando que a gente ainda tem um modelo educacional muito, muito, muito anacrônico, né? Fora do seu tempo. Claro, estamos tentando melhorar, mas isso até é um problema mundial, né? A escola do século XXI não parece estar adequada às necessidades da sociedade ou do mercado de trabalho do século XXI. Mas isso daria outro episódio também. Daria outro episódio. Não sei nem se já teve. Caraca. Rafa, você acredita que o nosso tempo foi? Já acabou? Passou. 45 minutos? Já. Até mais, né, Ailton? Que isso? Gente, eu não tava esperando. Bom, mas eu acho que a gente trabalhou, só para dar um resumão, claro. A gente falou sobre pilares da democracia, liberdade, igualdade, equidade e justiça. Falamos sobre o conceito antropológico de minoria e grupos minorizados versus o que as pessoas chamam de maioria e o que seriam os grupos hierarquicamente sempre entre aspas, tá? Superiores. Falamos sobre políticas afirmativas como Bolsa Família, como as cotas, demos argumentos interessantes aí. Eu queria só terminar com um testemunho de autoridade que eu acho muito bom, que é a nossa igualdade. Eu não falei na hora e depois esqueci, mas todos são iguais perante a lei. Isso não é uma invenção do direito brasileiro, isso nem do iuris codi civilis romano. Isso é uma visão aristotélica, filosofia clássica. Aristóteles dizia, num regime democrático, todos devem ser iguais perante a lei. E para que isso seja possível, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Vou repetir, porque dá um trava-língua aí, né? Parece ninho de Mafagafa havia 7 mafagafins. Todos são iguais perante a lei, mas para que isso seja possível, devemos tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Eu sei que pareceu estranho, mas é isso. Se você é igual, se você estudou numa escola particular, só para dar o exemplo das cotas, de alto padrão, e tem outro indivíduo que estudou numa escola particular de alto padrão, vocês são considerados pela lei iguais e vão ser tratados de forma igual. Vocês vão fazer a mesma prova e disputar as mesmas vagas. Se você está disputando uma vaga... Se você está fazendo um vestibular e outra pessoa que está fazendo o mesmo vestibular, né, o mesmo Enem, ela vem de uma escola pública, a família sobreviveu a maior parte da vida com um salário mínimo, teve acesso a políticas afirmativas como Bolsa Família, ela não teve professor de matemática e de química durante o ensino médio inteiro, aquela pessoa não é igual a você. E pelo princípio de igualdade, que não fui eu, nem o legislador na Constituição de 88 que decidiu, foi Aristóteles, muito tempo antes disso, fala, igualmente tratamos os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Essa galera vai disputar um outro grupo de vagas para que vocês possam se igualar. Onde? Entrando na universidade. Na mesma universidade. Na mesma universidade. E posso só um parêntese? E nunca vai ser igual, tá? Porque o bem ou mal... Você depois pega eu vou estereotipar, eu não gosto muito disso. Você vai pegar o Uber, vai para casa,
come o seu bife à milanesa com purê de batatas, eu adoro, né? Numa boa. Aquelas pessoas talvez peguem ônibus, trem, 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Estou estereotipando, eu sei. E ainda vão ter dificuldade para se alimentar. Nunca é igual. Mesmo que elas estejam lá. Mas pelo menos a gente deu o primeiro passo. E isso é democracia. Sim, até a revisão da própria cota brasileira, que foi o exemplo que a gente deu muito, na revisão de 2023, o Brasil reduziu a renda, né, para considerar cotista. Era um salário mínimo e meio, foi para um salário mínimo. Ah, fez essa distinção. Nos grupos, ele colocou população quilombola, que não era considerado dentro do regime de cotas brasileiros, e ainda fez uma outra mudança que a cota brasileira ela é uma cota de rede pública, né? Para ser sincero, ela é rede pública e renda. Uhum. Né? Os grupos que são considerados pretos, pardos, PCDs, indígenas e quilombolas isso. agora, eles entram dentro dessas vagas, né? Ou seja, elas são recortes dentro das vagas. Isso, porque o recorte é do público. Uhum. Agora, as pessoas não concorrem automaticamente nas cotas. Elas vão concorrer na ampla concorrência, junto com todo mundo. Se você tem direito à cota, mas você tem nota suficiente para não entrar com cota, você não vai ser considerado. Ah, perfeito. Você então, já fica fora. Eu já entendi que você, Rafa, já está no nível de competir igualmente. Eu não preciso te beneficiar. Então, isso que o Rafa trouxe, assim, gente, não, a ideia é que todo mundo tenha a mesma condição e que todo mundo possa concorrer de igual forma e ter acesso ao mesmo serviço e entrar no mercado da mesma maneira. Então, agora, a lei brasileira diz o seguinte: se alguém que vem de uma escola pública brilhante e excelente teve toda a condição de concorrer, essa vai concorrer na ampla e ela vai entrar para que também não haja desigualdade dentro desses grupos de escola pública, porque nem toda escola pública é igual. E isso faz com que mostra que essa política está sendo o tempo todo revisitada, reestruturada, sofisticada para as diversas nuances da sociedade. E muita gente antes usava esse exemplo da pessoa que pertencia a um grupo, mas vinha de uma escola de altíssima qualidade e tentava usar. Tá vendo? Essa pessoa não precisou das cotas. Não! Na verdade, ela é uma exceção que confirma a regra que muita gente ainda precisa. E que bom que a gente está podendo melhorar e mudar. Acho que a gente tem que ir, né? Ailton já está... Ailton, poxa, tava bom o papo, tava legal. Vida, Ailton. O Ailton gostou do que a gente falou, porque ele fez assim, ele concordou com... O Ailton ele consegue mudar expressões, é muito legal, vocês precisam conhecer Ailton. Tá? Gente, eu queria agradecer demais a todos vocês, a presença do Rafael Cunha aqui foi como a gente esperava, brilhante, o que ele traz de clareza. Isso é verdade, Rafa, que você traz de clareza e fala, cara, isso e aquilo, faz isso, faz aquilo. A gente adorou te receber aqui, as portas estão como, Ailton? Abertíssimas. Vocês não estão vendo a mímica? Abertíssimas. Rafa, de verdade, fique muito à vontade. A gente tem um material complementar aqui na descrição, tá? Se alguém quiser baixar para aprofundar, tem ali. Eu adorei estar aqui, pessoal, muito obrigado. Espero que tenha ajudado de alguma forma e, Hansen, estou esperando... Outros convites. Não fala isso, Ailton. Grava esse pedaço, tá? Grava esse pedaço. Gente, esse foi mais um Fofoca Geopolítica. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui outros temas que você quer ver. Faz o seguinte, deixa outro tema pra gente trazer o Rafa. Hansen, traz o Rafa para falar disso, para falar daquilo. Vamos, né? Tem muito assunto de sociedade. O Rafa pode brilhar aqui com a gente. Rafa, obrigado, meu querido. Foi um prazerzaço. Prazer enorme, meu amigo. Tamo junto. A gente se fala. Beijo, pessoal. Até o próximo.